Abra sua Bíblia aí comigo, Ezequiel 37. Ezequiel 37, não vou me demorar, tá bom? Ezequiel 37. Queria pedir para que ninguém conversasse comigo agora. Evite ir no banheiro, tá? A não ser que seja uma emergência. Para você ouvir a palavra de Deus, tá bom? Vou dar continuidade que o Patrick falou aqui. Inclusive ele trouxe uma palavra sobre obediência, é isso que eu vou falar. Ezequiel 37. Já oramos a oração da fé, já passamos os dízimos, eu adiantei. Acabou a palavra, a gente encerra. Vamos ter a limpeza depois, tá, gente? Se você quiser participar da limpeza, tá bom? Pode ficar aí com a gente aí nos ajudando, tá bom? Vai ter uma limpeza aí na igreja. Se você quiser nos ajudar, tá bom? Acharam aí, gente? Ezequiel 37, versículo 7. Diz assim pra gente, ó. Então profetizei como se me deu ordem. Como se me deu? E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Então preste atenção. Aqui é o Ezequiel, que ele está no meio de um vale de ossos. Esse vale representa as lutas que a gente passa. Familiar, espiritual, financeira. E dentro desse vale, Deus fala com ele. Porque diga assim comigo, Deus fala. Se você estiver atento, irmão, Deus está falando a todo momento. O problema não é que Deus não fala, o problema é que você não escuta. O problema é que você não tem ouvido inclinado. Você não tem aquele coração inclinado para ouvir Deus falar com você. Porque Deus está falando a todo tempo. Um exemplo, a mesma coisa. A gente não tem aquele hábito de toda hora ficar pegando o celular, não temos? Para ver se tem alguma o quê? Para ver se tem o quê, gente? Uma mensagem de alguém. A mesma coisa é a Bíblia. Se você, todas as vezes que você pegar a Bíblia para ler com propósito e com o coração aberto, Deus tem uma mensagem para você. Deus tem uma direção para você. Então Deus fala com o profeta o seguinte: ô Ezequiel, você está no vale? Profetiza. Fale com o vale. Abre a boca para falar a palavra no vale. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele diz aqui, ó, então profetizei como se me deu ordem. Veja, ele é um cara obediente, gente. Porque tem gente que você fala assim, tira o dízimo, ela faz tudo? Faz tudo o quê, gente? Há quem ouve a palavra de Deus, mas não obedece a palavra de Deus. Vamos agora para Tiago capítulo 1. Vamos lá, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Se você abrir lá em Apocalipse e vir voltando, fica melhor para você. Aí vai vir Apocalipse, aí vai vir Judas, João, Pedro, Tiago. Deixa eu dar um segredo para vocês ficar craque na Bíblia. Todo dia, se você puder, tira 15 minutos para você tirar os índices da Bíblia ali. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, e assim tu vai. Depois você volta voltando. Apocalipse, Judas, João, Pedro, Tiago, Hebreus. Você fica craque. Meu Deus, é forte. Vamos lá, acharam aí? Tiago, capítulo 1, versículo de número 21. Olha só. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Olha o que Tiago está falando assim, ó. Recebei com mansidão. Essa palavra mansidão o quê? Humildade.
Porque tem gente que ouve a palavra, mas ela não tem o que no coração, gente? Humildade para acolher a palavra. Ela não recebe. Eu costumo dizer que é o cristão repolho. Você já viu repolho? O repolho, ele cresce, depois ele se murcha, se fecha. Tem gente assim. Tem gente que só quer receber a palavra que ela quer. A palavra que convém a ela. Ah, se o pastor pregar vitória, eu estou aí. Agora, o pastor pregou contra o pecado, repreendeu, puxou a orelha. Ah, não quero não. Já Tiago está dizendo, ó, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Enxertada é o quê? Pregada, semeada. Receba a palavra, porque ela é poderosa para salvar a sua alma. A palavra de Deus, irmão, ela tem todo o poder. O Ezequiel recebeu. Ezequiel profetiza e Ezequiel ele profetizou não segundo a cabeça dele, não segundo os achismos dele. O problema é esse, é muito achismo e pouca obediência. O problema é que a gente quer dar um jeitinho na Bíblia, a gente quer dar um jeitinho com Deus. Agora o versículo 22, ó. E sede cumpridores do que, gente? Tiago 1:22, vamos lá. E sede cumpridores da... E não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O que é isso? Tem dois tipos de pessoa na igreja. Tem o ouvinte praticante, obediente, e tem o ouvinte. Tem aquela pessoa que ouve. Um exemplo, o Patrick está ouvindo a mesma palavra que vocês? Sim ou não? Eu estou ouvindo a mesma palavra que vocês? Qual é a diferença entre eu e você? Que às vezes você pratica, eu não pratico. Ou eu pratico, você não pratica. Então quem pratica vai ter o resultado que a palavra tem. Dentro da palavra tem todo o poder para curar você. Dentro da palavra tem todo o poder para salvar você. Dentro da palavra tem todo o poder para abrir porta para você. Mas você não acolhe. Você não é humilde. Entenda bem, você não recebe a palavra. Ou se você recebe com a mente, não com o coração. Então, Tiago está dizendo, sede cumpridores, seja obediente, seja temente à palavra. Qual palavra, pastor? Qual que é a palavra? É a palavra do perdão? Tem gente aqui que precisa liberar o perdão para alguém. Não libera o perdão, pastor. Aí você não recebeu. Aí você quer sair do vale. Aí você quer ver milagre nos vales, mas você não é obediente. Estão comigo? Vamos para Deuteronômio 28, abra lá. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, vamos lá. Deuteronômio 28. Deus te dá aquela palavra sobre a sua saúde. Qual é a palavra que o pastor sempre prega aqui para a saúde? Isaías 53, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Aí na hora que vem uma gripe, na hora que vem uma dor de cabeça, em vez de você combater, eu sou doente. Ah, pastor, hoje mesmo entrou uma ovelha aqui, aí ele, pastor, rapaz, a minha sinusite, eu falei, a sua não. Ele, é verdade. Eu já vou corrigindo essas palavrinhas, entendeu? De posse de doença, você vai tomando posse de doença, minha doença. Por que não fala minha cura? Por que não fala essa enfermidade que eu já venci? Então são pequenos detalhezinhos que para você não tem nada a ver, mas é o que está te oprimindo. Ezequiel profetiza, profetizei segundo me foi ordenado. Ele não fez o que ele quis. Ah, Deus mandou falar com os ossos, coisa doida, né? Falar com os ossos, né, Patrick? Falar com os ossos. Irmão, foi Deus que mandou. Você vai questionar Deus? Então, às vezes, Deus fala com você em qualquer área da sua vida e você quer ficar questionando. Em vez de obedecer, a sua vitória está na obediência. Gente, não tem mistério. Não tem essa de pregador famoso, pregador não famoso, igreja pequena. É só obedecer. Se você obedecer, o milagre acontece. Diga amém. Olha aí, Deuteronômio 28, vamos ler. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o que vai acontecer, gente? O Senhor teu Deus
te exaltará sobre todas as nações. Ele vai exaltar qualquer pessoa ou obediente? Obediente. Deixa eu te fazer uma pergunta com todo amor e carinho. Você está obedecendo? Não, responde para você, não precisa responder para mim não. Você está obedecendo? Você está conectado com a Bíblia? Você está em harmonia com as Escrituras? Não é com a placa da igreja, não é com a doutrina do Diego, não é com a doutrina da Universal, das Assembleias, né? com o pastor da internet, não, com a Bíblia. Você está em harmonia, em paz com a Bíblia? Quando você olha para a Bíblia e olha para a sua vida está alinhada com a Bíblia? É só isso. Pastor, não está não, alinhe a sua vida. Coloca a sua vida na palavra, meu filho. E será que se ouvires a voz do... Pastor, estou ouvindo, mas ele diz, a parte B, tendo cuidado de guardar. É aqui que a gente erra. Porque a gente até ouve, mas não pratica. A gente até ouve a palavra, a gente até conhece a palavra, a gente até é estudioso da palavra, a gente é até aquela pessoa que, se falar, até brinca com o pastor. Pastor, conheço mais versículos, Senhor. Amém. Louvado seja Deus por isso. Mas você pratica o que você conhece? Você está profetizando da maneira que Deus falou com você? Ele manda você orar, você está orando? Ele já mandou você orar. Fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai, que em oculto te vê, em oculto te recompensa, em público te recompensará. Ele manda você perdoar. Você está andando em perdão? Você está andando em amor? Irmão, nós vivemos em um mundo que constantemente pessoas estão nos entristecendo, sim ou não? Familiares estão nos entristecendo. Na igreja, irmãos nos entristecem. Às vezes o seu pastor te entristece, pode acontecer. Mas o que a Bíblia diz? Para a gente andar em amor, em perdão. Senhor, eu libero perdão para o meu pastor. Quantas vezes na oração, meu irmão, eu libero perdão? Porque você sabe que existe 2 tipos de pecado que não tem perdão. Não tem perdão. O primeiro, se você blasfemar contra o Espírito Santo. Pastor, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É você chamar de demônio o que é obra de Deus. Um exemplo, quando Jesus veio pregando e Jesus expulsava demônio, os fariseus, os religiosos diziam assim: ele expulsa demônio por Belzebu. O que é isso? Por demônio. Aí Jesus diz assim: pode uma casa dividida subsistir? Não pode. Como é que eu vou expulsar demônio se eu estou contra o demônio? Não pode. Deu para entender? Aí Jesus disse assim, esse pecado não tem perdão. Se você pecar contra Deus, se você pecar contra o Filho, o Pai te perdoa. Mas se você chamar de demônio aquilo que é de Deus, não tem perdão. Só que esse pecado é muito difícil de cometer. E eu vou já tirar uma dúvida, porque às vezes o diabo tenta pegar as pessoas assim. Pastor, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? A prova de que você está na igreja não é, você não blasfemou. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de igreja, fica duro, fica um besta fera. E o outro pecado que a gente fala sempre, que não tem perdão, falta de perdão. Se você não libera o perdão para o teu irmão, Deus também não te perdoa. Por quê? Quando você não perdoa alguém, você se torna juiz. E já tem um juiz. Quem é o nosso juiz, gente? Agora, quando você perdoa, você fala: Deus, eu perdoo fulano e entrego nas tuas mãos. Faz ele vir aqui me pedir perdão também. Faz ele ver tua presença em mim. Então, na hora que você for lá ajoelhar, Deus me perdoa, e você não libera perdão para alguém, Deus também não te perdoa. Ele quer te perdoar, mas você não libera perdão. Você quer perdão, mas não quer liberar perdão. E quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas estão perturbadas, ansiosas, depressivas, as coisas não dão certo porque não liberam perdão. Aí a gente fala isso, a pessoa fica até chateada com o pastor. Teve uma moça na igreja que eu era, e o pastor pregou sobre perdão. Ela nunca mais voltou na igreja. Eu não era o pastor não, eu era obreiro nessa época. E o pastor tocou. Por quê? O que aconteceu? Ela teve um filho e mataram o filho dela num ônibus.
E ela guardou mágoa daquele cara que matou o filho dela. Eu sei que é uma situação difícil, gente. Não é fácil. Não estou dizendo aqui que é fácil. Mas a gente tem que fazer o que precisa ser feito. E aí o pastor falou, você tem que perdoar. Nunca mais ela voltou na igreja. Aí eu fui falar com ela, eu falei que eu conhecia ela. Eu falei, dona fulana, o que aconteceu? A senhora não voltou mais na igreja? Eu não volto mais naquela igreja lá não. Por quê, irmã? O que houve? Ah, o pastor pregou lá sobre perdão. Não adianta. E o pastor nem conhecia a vida dela, mas o Espírito Santo conhecia. Irmão, o Espírito Santo conhece a sua vida. Ele sabe cada trauma que você já teve, cada decepção, cada injustiça. Mas quando ele pede para você liberar o perdão, não é porque você é bobinha, ele quer te libertar. Ele quer que você tenha uma vida mais leve, ele quer tirar esse ácido que está corroendo o seu interior. Ele quer que você tenha uma vida mais liberta, deixa com ele, Deus, eu perdoo. Irmão, tem gente que tem mágoa de pessoas que já até morreu. A pessoa morreu. Não, pastor, não perdoa. Perdoa, meu irmão. E olha para cá, a psicologia diz que perdoar não é sentimento, é uma decisão da vontade. Você não precisa sentir. O problema é que as pessoas querem sentir, né? Ai, pastor, eu não sinto de liberar o perdão, eu não sinto que eu perdoei, não precisa. Confessa com a boca, fulano de tal tá ainda que o sentimento aqui é de ódio, ainda que o sentimento aqui não quer, mas você diz, eu não ando de acordo com o meu sentimento, eu ando pela fé. Senhor, eu libero o perdão sobre fulano e fulano está nas tuas mãos. Diga graças a Deus. E continuando aí, versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do... Meu irmão, quem quer ser abençoado? Fala assim para o seu irmão então, ande em obediência. Acabou. Pastor, que obediência? O que a Bíblia fala? É para orar? Então vou orar. É para ler a Bíblia? Eu vou tirar um tempo para ler a Bíblia. É para vir para o culto? É para obedecer o pastor dentro da palavra? Ter um pastor, ter um mentor, ter um líder espiritual? Eu vou honrar meu pastor, vou honrar a liderança. Não vou abrir minha boca para ficar falando mal. Não vou emprestar minha boca para fazer fofoca de ninguém. Não vou usar minha boca para ficar falando minha diabetes, minha depressão. Pastor, está difícil, está complicado. Não, eu vou abrir a boca e vou profetizar sobre os vales de osso seco. E os ossos secos vão ter que produzir vida, meu irmão. Anda em obediência. É para fazer um jejum essa semana agora, a partir de segunda. Ainda vou ser bonzinho com você. Faz um jejum. A Bíblia diz que existem castas de demônios. Às vezes você não está rompendo em certas coisas, você não jejua. Princípio espiritual, quem ensinou isso foi Jesus. Jesus ensinou, Jesus falou, os discípulos foram expulsar um demônio e tomaram bola. Não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus tinha ensinado a eles. Aí eles chegaram em particular para Jesus e falaram, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Aí Jesus disse o quê? Porque existem casta, a palavra casta é espécie, existem certos tipos de demônios que só saem através de jejum e oração. Você já viu, eu estava até falando para o irmão aqui hoje, no discipulado, eu falei, por que tem igrejas aí que você passa anos é a mesma coisa? Porque às vezes o pastor é preguiçoso, irmão. Desculpa falar. Verdade. Não ora, não jejua, vai pregar. Toda hora, ó, não é que a gente não tem que botar não. Eu quero botar mais o Patrick para pregar, para ele aprender, desenvolver o ministério dele. Não é, o ministério não é só sobre o pastor não. Mas eu tenho que entender que tem momentos que Deus não quer que eu passe a bola. Eu tenho que chamar a responsabilidade. É eu que tenho que estar de frente do negócio. Não é que eu sou fominha e não quero que ninguém cresça na igreja, não, mas a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Seria muito mais cômodo, Patrick, faz o culto hoje, sexta-feira, eu ficar em casa. Fiz um programa, já atendi pessoas, já jejuei hoje, orei, mas estou aqui, ó. Você vê que o pastor está aqui, mas estou aqui por quê? Que eu tenho medo de botar ele para pregar? Não, é porque Deus chama a responsabilidade. Hoje eu estava até orando, Deus, me ensina a discernir quando é para passar a bola, quando é para eu estar, quando é para me dar, dividir, delegar pessoas. Não tem problema. Mas o que eu quero dizer para você? Que o pastor tem que buscar Deus. Meu trabalho é orar e jejuar.
Meu trabalho é buscar Deus, Deus, me dá uma palavra. Deus abençoa agora o meu povo. Você estava trabalhando, eu estava aqui, ó, fiz o programa, depois orei de novo. Orei antes do programa, ajoelhada aqui. Senhor, toma o meu povo. Senhor, vai tomando o Patrick. Senhor, toma o Luian nas tuas mãos. Toma a Rose, Senhor. Fortalece a Dona Iraci. Senhor, vai tomando a Carla em tuas mãos. Senhor, toma a Fabiane. Senhor, se tem alguém em luta, eu estou aqui amparando vocês, Espírito. Por quê? Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Estão comigo? Diga amém. Então, o pastor, ele vai lá amparando as ovelhas no mundo espiritual. Mas tem pastor que não ora, tem pastor que não se preocupa, tem pastor que fica dando culto para outro fazer, tem pastor que abre lá a igreja, irmão, ele mesmo, aí está em casa, Netflix, nada que a gente não pode tirar um tempo, né? Mas está lá o dia todo, Netflix, computador, aí quer que a igreja cresça. A mesma coisa é você quer que a sua empresa cresça. O diabo não quer que a sua empresa cresça. O diabo não quer que você prospere, você prosperando, o reino de Deus avança. Você crescendo, portas se abrindo, testemunhos vão acontecer, você vai glorificar a Deus. O diabo não quer que você prospere, o diabo não quer que a sua família seja liberta, o diabo não quer a sua filha na presença de Deus. Você já parou para perceber que sua família está se perdendo? Você parou para perceber que a sua filha não quer vir na igreja, seu marido não quer vir na igreja? Por quê? A gente tem que perguntar a Deus, Deus, por quê? Eu estou errando, Senhor. Está faltando alguma coisa? Às vezes está faltando. Há casos que é o tempo de Deus, mas às vezes está faltando uma consagração. A casta de demônios? Então tem um demônio lá que está resistindo. Aí você tem que se consagrar. Hoje eu vou ter aqui oração. Depois da limpeza, quem quiser ficar comigo, fica. A gente vai orar na madrugada. Deus, estende as tuas mãos sobre a minha casa. Deus, salva a minha mãe, salva o meu pai. Deus, tem misericórdia. Estão comigo? Diga amém. Qual é a palavra que eu tenho para a gente? Profetizei como se me deu... Diga, ordem. Então Ezequiel foi desobediente ou obediente? E o que aconteceu com o vale? Passou reboliço. Ele viu o agir de Deus, os ossos começaram a se bater, foi entrando tudo no seu devido lugar. Através da sua obediência, Deus vai botar tudo no lugar. Fica de pé com o pastor, aplaude.